E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos, vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova, ok? O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Istuçar, onde eu estou postando exercícios e dicas todo dia. Eu sou a mensagem 3291650267. Você está assistindo essa aula na playlist Pulo do Gato, aonde nós estamos falando de unificação italiana, parte 2 e fim. É duas partes só sobre unificação italiana, professor? Sim. Beleza? Tranquilo? Depois eu vou falar os benefícios, você que não sabe, do CHC para você. A unificação italiana. Beleza. Vamos lá então. Nós vimos, pessoal, que a unificação italiana começa a partir do norte, principalmente do Piemonte Sardenha, que é o reino, né? Ele se desenvolve, se industrializa, e essa autoburguesia, querendo ampliar o seu mercado consumidor, querendo ampliar a sua concorrência com o mercado externo e também a unificação da moeda, pede o quê? A unificação dos estados italianos. Tranquilo, pessoal? Lembrando que ao norte nós temos os estados austríacos, principalmente nós temos Veneza e nós temos a Lombardia, que estão aí por domínios dos austríacos, dos Habsburgos, entre outras partes também. Mas também nós temos o reino de Piemonte Sardenha. Tranquilo, pessoal? No centro nós temos os estados pontífices, ali regentes, vigentes sobre a ideia do papado, e esse papa não aceitando qualquer sugestão a qualquer um que queira falar alto mais do que ele naquela localidade, e ao sul o reino das duas Sicílias. Então, pessoal, esse movimento ganha força a partir de Piemonte Sardenha, né? Através, principalmente, como nós vimos, como nós vamos ver aqui, do rei Carlos Alberto, depois para o Vito Manuel e seu ministro, o Cavour, né? Mas essa unificação vai passar por fases, porque além de enfrentar o Império Austríaco, que está ali dentro do território italiano, principalmente através do Congresso de Viena, que ele fica ali como tutela de algumas regiões, ele vai ter que enfrentar também o quê? Outros estados, com a dinastia Borbônia, que nós vamos ver aqui mais na frente, e também os estados pontífices, no caso em relação ao papado. Tranquilo, pessoal? Então, são etapas dessa unificação até chegar ao seu resultado final. Tranquilo? Então, eles queriam a unificação. Só o problema era que tinham divergências dentro desse contexto de unificação. Você tinha os idealistas. Esses idealistas queriam restabelecer uma república muito fundamentados na ideia de Giuseppe Mazzini. Aí nós enquadramos também Garibaldi, né? Giuseppe Garibaldi, importante, que nós vamos ver até mesmo na história do Brasil. Mas a ideia de estabelecer uma república. Você tinha os patriotas, esses patriotas com ideias religiosas, mas ideias religiosas aonde? Aonde o Papa tinha que presidir essa unificação, essa federalização que eles almejavam. Os nacionalistas, eles queriam que uma monarquia nacional, são nacionalistas moderados, pretendendo uma monarquia nacional sobre o rei, sob influência do rei de Piemonte Sardenha. Lembrando que a alta burguesia, como a gente já falou, ela vai levar esse processo de unificação. Ela quer uma unificação o quanto mais rápido e fácil possível, na mão de um cara que é forte. Nesse momento, o cara forte era o rei do reino de Piemonte Sardenha. Já a média burguesia e o proletariado queriam que uma unificação, sim, em moldes em que os caráteres econômicos e sociais levassem a uma tendência democrática.
Aqui nós vamos observar o quê? Que as ideias nacionalistas vão sobrepor todas as outras. Tranquilo, pessoal? Por quê? Calma. Esse primeiro momento de unificação começa a partir de 1848. Nós temos outros, mas primeiramente nós observamos aí como importante 1848 com o rei Carlos Alberto do reino de Piemonte e Sardenha, aonde ele começa a estimular o nacionalismo através do movimento Jovem Itália. Com esse movimento nacionalista, com esse estímulo ao sentimento nacionalista, a ideia de unificar, a ideia de autodeterminação, a ideia de você poder indicar e ter um reino, um governo próprio, vai juntar-se com o quê? Com a ideia do ressurgimento. O que seria isso? Seria o quê? A ideia de reviver as glórias que era naquele momento, naquela localidade que se passaram da antiguidade. E na ideia da área moderna, que serão o quê? A ideia de que do Império Romano, as glórias do Império Romano e também a ideia da Renascença. É um sentimento aí romantista também, mas juntava-se com esse sentimento nacionalista o quê? Reviver essas glórias que foram um dia a região do Império Romano e depois também com as ideias da Renascença. Tranquilo, pessoal? Eles tentam essa ideia de unificação. Para isso eles têm que guerrear contra quem? Contra a Áustria. O problema é que eles perdem. Tranquilo, pessoal? Aí o que vai acontecer? Eu falei para vocês que esse sentimento nacionalista vai fluir. E vai fluir mais ainda a partir de 1852. Com quem? Com o Vítor Emanuel, que vai suceder Carlos Alberto, o Vítor Emanuel II, e seu ministro Cavour, que vai empreender nesse momento esses conflitos. Só que ele vai sair de um conflito, assim vamos dizer, heróico, e passar para uma ideia de aliança. Por quê? Ele vai entrar no contexto da chamada Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia que envolveu a Rússia contra a Inglaterra e a França. Mesmo a Itália, não a Itália, vamos dizer assim, os estados italianos, mesmo naquele momento, não tendo nenhum desavença com a Rússia, eles vão apoiar a Inglaterra e a França, no intuito de que, depois, futuramente, ter um apoio para levar uma guerra contra o Império Austríaco. E isso acontece. Acontece através de um encontro às escudinas, a surdina, entre Napoleão III da França e Cavour, aonde eles montam um acordo secreto, aonde a Savoia e Nice, caso aconteça e saia vencedor, seria destinado para a França. E a Lombardia e Veneza, que estavam sob tutela do Império Austríaco, ficaria para a Itália. Tranquilo, pessoal? Começa esse conflito, a França apoiando contra o Império Austríaco, tem várias vitórias, consequentemente a Lombardia é anexada, nesse caso, ganha nesse conflito, mas só que a França sai do conflito. Sai no momento, pessoal, de um temor católico e uma derrota. Por quê? Os franceses com ideais católicos, a França católica começa a se mobilizar contra essas investidas francesas. E também a entrada da Prússia em alguns momentos vai levar também um medo de uma derrota francesa. Então a França sai. E nesse momento, Piemonte e Sardenha fica sozinha e não consegue tomar Veneza, que estava sob tutela do Império Austríaco. Tranquilo, pessoal? Aí nós teremos uma segunda investida, que é a partir de 1860, que é a conquista das duas Sicílias. Aonde, naquele momento, na região, o rei Francisco II, um Bourbon, ele tinha desavenças,
muitas pessoas da localidade não gostavam, não se identificavam com o Felipe II. E é nesse contexto que entra Giuseppe Garibaldi na ideia de quê? De salvar os seus compatriotas daquele que eles não gostam. De quem? Francisco II Bourbon, né? Da dinastia de Bourbon. Eles vencem, né? Através da tropa de 1000 camisas vermelhas de Giuseppe Garibaldi. E naquele momento tem-se outras vitórias em outras regiões comandadas por Francisco II. Há uma ideia de Giuseppe Garibaldi, como eu já falei para vocês, muito ligado às ideias idealistas de Giuseppe Mazzini, na ideia de que estabeleceu uma república, mas só que Garibaldi ele é muito persuadido pelo rei de Piemonte de Sardenha e deixa naquele momento a Sicília para a Itália, naquele momento que estava grande parte já dominada pelo rei Vítor Emanuel II. Tranquilo, pessoal? Faltava o quê? Faltava Veneza, que ainda estava em domínio dos austríacos. Isso acontece a partir de 1866, através de uma guerra em que a Áustria vai contra a Prússia, e nesse momento quem vai se aliar à Prússia? A Itália. Então, há essa vitória em Veneza. Falta-se o quê? Os estados pontífices, principalmente o quê? Roma. Roma naquele momento era o principal centro, né? E nesse momento o Papa recusa de qualquer jeito ter o quê? Um cara submetendo a ele regras, principalmente Vítor Emanuel, né? E ainda mais, a França é aliada. Numa tentativa de Giuseppe Garibaldi de invadir Roma, a França manda um destacamento, tropas, para impedir esse avanço e consegue. Só que a Itália, naquele momento, a Itália, né, o pessoal que estava à frente desse empreendimento da unificação, tem a chance. E a chance ocorre em 1870, aonde a França, que era a principal aliada do papado, está em guerra com a Prússia. E nesse momento, as tropas de unificação invadem Roma. O problema, gente, é que vai levar um atrito entre a igreja e o Estado. Por quê? Pessoal, o Papa estava no caminho dessa unificação. Por quê? O Papa não aceitava qualquer tipo de subjugação de outro em seu território. Então isso era um empecilho na unificação. Ele não aceitava essa ideia de unificação. E ainda mais, os passos da unificação levou o quê? A cada passo que se dava, a cada passo que estados pontífices eram tomados ou aliados ao rei Vítor Emanuel, o que acontecia? Os confiscos da igreja, dos bens da igreja, eram confiscados, eram tomados. Então, leva esse atrito entre a igreja e o Estado. Para amenizar esse atrito, para não ter um conflito de interesses políticos dentro da Itália, tem-se a primeira tentativa em 1871 através das leis, das garantias pontífices, só que ela não é aceita pelo Papa, mas os seus sucessores de Vítor Emanuel vão fazer o quê? Tentar se conciliar, levar uma conciliação entre Estado e Igreja. E isso acontece só onde? Em 1929, através do Tratado de Latrão, onde Mussolini e Pio XI concordam nas ideias que estão ali subjugadas, formando o Estado do Vaticano. Tranquilo, pessoal? Então esses são os passos da unificação italiana. Lembrando, se inscreva em nosso canal. O nosso canal está aqui, o Ist Sattler. Tranquilo, pessoal? Lembrando para vocês que vocês estão assistindo essa aula aqui nessa playlist, Clube do Gato. Vocês entrando lá em playlist, você tem todas essas playlists, essas pastas com aulas aqui, que são os benefícios que nós temos para você. E lembrando mais ainda, que essa playlist, essa daqui e essa daqui,
a playlist de História da América, a de História Geral e a de História do Brasil são playlists super completas mesmo. Eu estou vendo aqui, eu leio aqui o resumão ESA e SPSEC, o Enem, outro concurso que está aí, PM São Paulo, entre outros. É um resumo. Tem algo mais completo? Tem. Na playlist de História Geral, História da América e História do Brasil. São playlists super completas mesmo. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais sobre a unificação tardia, agora abordando o caso alemão. Beleza, pessoal? Um abraço.